alunos Sinapse, eu sou Isaura Ximenes, professora de História, e hoje a gente vai estudar uma civilização muito importante, que são os astecas. O Império Azteca, mais precisamente, né? Quando a gente fala sobre os astecas, sobre esses povos que viveram aqui na América pré-colombiana, a gente não fala só... Geralmente a gente fala só sobre os maias, os astecas e os incas, né? Mas tiveram uma gama de povos que viveram aqui, muitos dos quais a gente sabe muito pouco, então por isso que a gente também não repassa muito, porque ainda não se tem muita certeza sobre elas. E a gente fala mais sobre determinados povos porque também ficaram muitos vestígios arqueológicos, dos quais também o historiador gosta muito aí desses vestígios, de se sentir aí como que era aquelas civilizações. E especificamente sobre os astecas, a gente vai falar sobre onde eles, a localização onde eles montaram o seu império, é onde hoje a gente conhece o México, inclusive a sua capital, que era Tenochtitlan, é hoje a capital do México, né? Ficava aí em ilhas, que era do antigo Lago Texcoco. Gente, eu já adianto que a gente vai falar várias palavrinhas assim, bem complicadas, então pode ser que eu esteja lendo incorreto, mas está tudo escrito aqui para vocês verem corretamente como que é escrito esses termos, né? A capital dos astecas era Tenochtitlan, né? E onde se estendia todo o seu império, existia climas bastante diversos. A gente vai ter lugares onde vai ser bastante frio, outros onde vai ser bastante quente, então várias tribos que constituíam esse império viviam em locais bem diversos, com climas bastante diferentes, né? Que é aí onde a gente conhece que é a Mesoamérica. A Mesoamérica não é somente um espaço geográfico onde fica o México, a Guatemala, Salvador, Nicarágua, Honduras, mas também uma rica extensão geográfica que perpetuou várias outras tribos que deixaram culturalmente muitos vestígios que estão vivos até hoje quando a gente fala em questão cultural. Só para vocês terem ideia, aqui a gente tinha os Totocan, os Teoticanos, os Toltecas, os Zapotecas, então os Olmecas, os Maias, muitas outras tribos, até mais dessas que eu estou descrevendo aqui para vocês, da qual a gente vai ver bem pouquinho, algumas a gente não vai falar muito, como eu falei, porque a gente não tem muita certeza, a gente não tem muitos vestígios, ainda se tem muito a descobrir, a estudar sobre essas tribos, e é complicado a gente passar aquilo que a gente não sabe ainda ao certo como que é. E tudo que a gente estiver falando aqui pode ser revisto, pode ser mudado. A história, ela não é fixa, a história não é uma ciência exata, né? A história ela vai se modificando, ela vai se reescrevendo, se reanalisando. Então, a gente está sujeito a modificar tudo isso que a gente já aprendeu. Então, é por isso que é muito gostoso estudar sempre. E aqui é para vocês terem noção do que se tornou o Império Azteca, né? Durante alguns líderes políticos que tivemos aí, como Montezuma, o que iniciou aí no território de expansão em torno aí da sua capital, Tenochtitlan. Primeiramente, a gente vai falar sobre os Olmecas também, que viveram aí foram desses povos dominados que viveram aí por essa extensão. Os Olmecas, eles se localizaram ao norte do México, né, numa região de praia, e eles também deixaram bastante influência. Uma das características muito fortes que os Olmecas deixaram foram, além do seu calendário, as suas crenças. Ele tinha crença num deus jaguar, como vocês podem ver aqui numa imagem, e também eles são conhecidos por essas obras aqui, desses rostos enormes de pedras que ficavam expostos aí, ainda tem vestígios até hoje. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar essa área aí, vocês vão encontrar bastante desses vestígios. E eles acreditavam no deus jaguar que se perpetuou por outras tribos, que eles se caracterizavam, né, vestiam a pele do jaguar como para caracterizar que eles eram guerreiros, para dar força. Era uma forma deles também se vestir. Eles também tinham ideia da vida após a morte e também perpetuava essa cultura aí do milho, que vai ser uma característica semelhante dentre todas essas tribos. A outra tribo que a gente vai trabalhar também, que a gente vai falar um pouquinho, é os Teotihuacanos, que eles também, eles construíram várias pirâmides. Uma das pirâmides mais conhecidas, que é a Pirâmide do Sol, a da Lua, e o Templo de Quetzalcoatl, que é o deus, aquela serpente emplumada.
esse templo aqui. Eles construíram e eles já tinham grandes cidades, né? Eles tinham cidades com cerca de 50 mil habitantes, então eles já desenvolviam, como eu já havia falado em vídeos passados, uma característica dessas tribos é que eles eram tribos urbanas, eles viviam em cidades, eles construíam cidades, eles tinham todo um sistema de economia, eles tinham todo um sistema arquitetônico, um sistema hidráulico, então eles eram o que a gente chama aqui na história de uma civilização, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre propriamente os astecas, né? Ou melhor, os mexicas, ou os mexicas, que era como eles se autodenominavam, eles não se chamavam de astecas, né? Eles eram até pejorativamente chamados de chichimecas por algumas outras tribos, porque eles eram mal vistos por serem estrangeiros, eles passaram muito tempo aí de tribo em tribo, ou mesmo na Nahuatl. A formação desses povos ele é a partir de 1430, onde os próprios mexicas reescrevem a sua história, né? Eles vão contar como que eles chegaram até esse ano aí de 1430. Eles contam que a partir do ano 1100, os astecas eles vão sair do norte da cidade de Aztlán em busca de novas terras. Por isso, eles são posteriormente chamados astecas, porque eles são oriundos aí da cidade de Aztlán. E aí o povo de Aztlán é chamado de astecas. Eles vão fundar a Tenochtitlan, mas antes disso, eles vão passar por algumas outras tribos. E como eu falei, eles eram mal vistos porque eles eram estrangeiros. Então, quando eles passam de tribo em tribo, eles não são aceitos. Muitas dessas tribos eles vão ser expulsos. Mas vai ter uma tribo, a tribo do Chapultepec, que vão abrigar eles, né? O líder dessa tribo vai abrigar os astecas, né? Os astecas já têm um líder e eles já se autodenominam como os mexicas. E quando eles vão ser recebidos, eles vão uma forma de acordos que era bastante praticada entre as tribos era o casamento. Então esse líder ele vai dar sua filha em casamento para o líder dos mexicas. Só que acontece o seguinte, esses povos, eles acreditavam muito nessas divindades, eles acreditavam também em sinais dos deuses. E os sacerdotes da tribo dos mexicas acreditavam que eles tinham que fazer um sacrifício. E eles escolheram a filha do líder de Chapultepec para fazer esse sacrifício. Então, em vez de casar com ela, eles a sacrificaram, tiraram a pele dela e fizeram rituais. Então, eu não preciso nem dizer que o pai dela ficou muito, muito irado com isso. Então, ele simplesmente declarou guerra contra os mexicas, expulsaram eles de Chapultepec e eles continuaram aí procurando um lugar para viver. Até onde eles tinham que encontrar não só um lugar para viver, mas eles tinham que, segundo a lenda, eles tinham que encontrar um lugar onde tivesse água, tivesse um cacto e uma ave devorando uma cobra em cima do cacto. Tinha que ser bastante específico. E não é à toa que esse símbolo é o símbolo da bandeira hoje do México, né? Uma ave devorando uma cobra em cima de um cacto que é característico da região. Um cacto, inclusive, que tem frutos comestíveis. Então, quando eles encontraram esse cacto, eles fundaram nesse local a cidade que eles chamaram de Tenochtitlan. Tenochtitlan, ela ficava aí próximo a um rio. Na verdade, ela ficava dentro de uma lagoa. Eram ilhas, né, dentro de uma lagoa, e aí eles vão se estabelecer ali, só que de início eles não vão já construir um império, né, de início eles vão pagar bastante impostos, eles vão ter algumas crises aí de falta de água, porque quem dominava a nascente eram outras tribos, e aí eles, em 1427, eles vão construir o que a gente vai chamar de Tríplice Aliança, ou Império Azteca, onde os Tenochtitlan vão se unir com os Texcoco e os Tlacopan, para poder unir forças contra outras tribos, e aí começar a dominar, né, expandir os seus domínios. A gente vai ter depois que eles constroem essa aliança, a gente vai ter aí um consenso, né, de escolher um novo líder que seja efetivamente mexica.
política que eles vão constituir é uma política altamente militarizada. Essa política, além de dela ser altamente militarizada, por força dessa militarização, ela vai ser uma política centralizada, vai ser uma política muito forte e baseada em tributos, né? Eles dominavam esses povos e exigiam uma tributação deles. Era uma política também muito ligada à religião. A gente não chega a chamar de teocrática, mas se tiver em textos que ela é teocrática, dependendo, alguns autores já nomeiam como teocrática, e também era uma diarquia. Quando a gente chama de diarquia, é porque a gente tem mais de um líder político, então muitas vezes a gente vai ter mais de um líder político. Depois dessa dominação aí, após 1430, né, deles dominarem os povos, alguns povos, com o auxílio do Texcoco, a gente vai ter aí um líder político característico, que é o Montezuma. O Montezuma vai se tornar bastante conhecido, porque ele vai ser o primeiro líder político mexica, e o segundo líder político do Império Azteca, que ele vai governar de 1440 a 1469. Ele vai expandir as fronteiras, ele vai conquistar ali o sul até o Vale do Oaxaca, o leste do Golfo do México e o oeste também até o Pacífico. Então, ele vai estender o seu território. E em 1449, o Império ele vai contar com 15 mil habitantes. Com o tempo, né, a gente vai ter esse número diminuindo, porque a gente vai ter várias inundações. Vai ser invadido por várias inundações. Inclusive, o Montezuma, ele vai atrás de um engenheiro, né, um arquiteto, para reconstruir a cidade. Ele vai reconstruir essa cidade, ele vai construir diques com mais de 16 quilômetros de distância, né, trazendo água para as cidades, protegendo também das inundações e também de uma... esse lago que eles viviam, muitas vezes era invadido pela água do oceano, então eles não podiam consumir essa água. Então ele construiu um sistema que separava essa água que vinha do oceano da água do rio, para que eles pudessem aí não ter essa água contaminada aí com água salgada. Então ele construiu também arquedutos para trazer essas águas a longas distâncias. Então, é uma característica também desses povos, esse sistema hidráulico que eles tinham. O Montezuma II, a gente vai ter vários outros líderes, mas o Montezuma II vai ser o último líder e ele vai ser bastante conhecido porque ele vai construir aí, vai estar no auge da civilização asteca quando os espanhóis vão chegar. Então, ele vai ser o último líder político dos astecas. Então, os astecas foram os que tiveram contato com os espanhóis e não os maias. Então, nesse momento, ele vai ter uma infraestrutura muito forte, um sistema de correios. Eles não domesticavam animais, eles não tinham cavalos, né? O cavalo não é dessa região aqui da América, mas eles utilizavam correios como pessoas que iam entregar a base mesmo do PEVET, né? Eles iam entregar corredores, né? Que também eles tinham uma língua própria, eles faziam também alguns sacrifícios, não só humanos, não só de animais, como também humanos. Inclusive, essa civilização ela vai ser bastante caracterizada por sacrifícios. Eles acreditavam muito que os sacrifícios eram necessários para poder continuarem existindo, continuarem vigorando, a Terra continuar existindo. Inclusive, como eles vão estar no auge dessa civilização, eles também vão, consequentemente, construir bastante inimigos, né? Eles vão começar a ter bastante inimigos, tanto dos povos que eles vão dominando, como dos povos que queriam dominar. Então, por causa desses crescentes inimigos também, a gente vai ser uma das consequências aí do declínio da civilização asteca. A economia deles é uma característica também muito forte. A economia dele é baseada principalmente na agricultura, né? É a principal fonte econômica. Mas a agricultura deles não era uma agricultura, vamos só aqui pegar essas terras e plantar. Porque, na verdade, eles não tinham muitas terras, eles viviam no meio de uma lagoa. Então, o que eles vão fazer? Eles vão desenvolver técnicas agrícolas que vão ser chamadas de chinampas. Essas chinampas vão ser grandes esteiras que eles vão fazer, umas esteiras de junco, né? Para sustentar aí com artes fixadas no fundo dos lagos, e aí eles vão construindo camadas de terra, camadas de estrume, camadas de terra, e aí eles pegavam também o estrume no fundo da lagoa, né, dos dejetos dos animais
animais aquáticos e colocavam também na superfície aí dessa verdadeira composteira que eles faziam. E aí eles colocavam, depositavam esse fértil aí de lama. A cada plantação, eles faziam isso novamente para que o solo ficasse bastante fértil. Então, nesses, como vocês podem ver aqui na imagem, nessas tinapas, eles plantavam o milho, o feijão, tomate, o cacau, tabaco, pimentas, frutas. Então, é a sua principal característica. Mas eles também, como eles eram uma sociedade tributária, eles também conseguiam bastante alimentos através de tributos. Então, era uma sociedade em que a gente pode até acredita-se que a fome não tenha sido uma das características dessas civilizações. A maior parte dessas civilizações não se acredita que elas tenham tido um histórico de povos com a característica da fome assolando aí. A sociedade desses povos astecas, a gente vai ter uma forte divisão social. Uma forte divisão social, mas a gente vai ter aí alguma mobilidade social através da guerra. Então, aqueles que eram guerreiros, que conseguiam ascender dentro dessa área militar, eles podiam aí galgar alguns outros papéis sociais. A gente vai ter aí o líder máximo, que é o Tlatotiana, que vocês podem ver aqui nessa pirâmide. Aí a gente também vai ter aí a nobreza. Essa nobreza era chamada de pipetim. Dentro da nobreza, a gente vai ter várias outras categorias, né? E aí, abaixo da nobreza, a gente vai ter esses chefes militares. Aí, o povão mesmo, assim, os camponeses, os artesãos, a gente vai chamar de maserhuatim, que estão ali na base da pirâmide. A gente também vai ter escravidão nessa sociedade, mas como eu já havia falado na aula anterior, essa escravidão também ela vai ser diferente dessa escravidão que a gente vai encontrar na Europa. Não vai ser uma escravidão hereditária, é uma escravidão por dívidas, e muitas vezes esses escravos eles eram utilizados como oferenda também nos seus rituais, e a maioria dessas guerras que eram causadas entre tribos era para capturar essas pessoas, mas eles tinham direito à moradia, a casamento, a propriedade e etc. A religião. Bem, é uma sociedade altamente ligada à religiosidade, né? E eles não tinham a crença em apenas um deus, eles eram politeístas, eles acreditavam em diversos deuses, tinham deuses para tudo. Mas, assim, os deuses que a gente acredita que tinham maior significado pela questão de encontrar mais templos em relação a ele, era o Quetzalcoatl, que é a serpente emplumada. Essa serpente emplumada é uma divindade que ela simboliza tanto a terra, né, como o céu e as estrelas, porque a gente tem uma serpente, que é um animal da terra, com plumas, que é uma característica de animais que voam. A gente também vai ter outra divindade que vai representar o sol, outra divindade que vai representar a chuva, a tempestade. Eles também acreditavam na lenda dos sóis, que era o seguinte, eles acreditavam que já tinha existido várias terras e o mundo já tinha acabado umas 4 vezes e já estava na sua 5ª geração, acabado por fogo, por água, e que nosso sol já era o 5º sol. Eles acreditavam que o sol era um deus que tinha se sacrificado no fogo para virar o sol, e alguns deuses que tinham sacrificado e derramado sangue para que a terra existisse. Então, eles acreditavam que para que a terra continuasse existindo, deveria ser derramado sangue sempre. Então, eles tinham vários rituais com derramamento de sangue, não só de animais, mas de seres humanos. Vários rituais em que eles ofereciam mais de uma pessoa, chegando a rituais com mais de 200 pessoas sendo sacrificadas em templos. Eles também faziam alguns sacrifícios das quais eles também praticavam canibalismo e vários outros. A cultura a cultura asteca, ela é uma cultura também bastante diversa e completa, né? A gente vai ter aí eles desenvolveram muito a questão da matemática, da engenharia, da medicina, da astronomia, por isso eles também desenvolveram uma agricultura muito forte, né? Porque precisava ter conhecimento aí da astronomia para poder entender a época melhor de plantar, a época melhor de colher. A questão também da culinária é uma questão bastante forte nas sociedades que vivem no México até hoje. A questão da língua, a gente tem povos que ainda falam náhuatl, que é a língua que eles falavam. Os toltecas, para essa civilização, era o que hoje a gente pode associar
aos artistas, né, que eram os produtores de belas artes. Era como eram conhecidos os artistas na época como toltecas. Eles escreviam, pintavam, escreviam poesia, faziam esculturas, mosaico, as cerâmicas eram produzidas com plumas, trabalhadas com metais também, cobres, mas eles valorizavam mais essa questão da pintura, das plumas, dessa coisa assim mais viva. Eles não valorizavam tanto a questão dos metais, como uma característica que a gente vai ver nas civilizações europeias. Para eles, o que era o auge da civilização era as sociedades que tinham mais matérias preciosas, e aqui a gente pode caracterizar também que para eles o que era o auge aí era a questão da agricultura, era a questão de uma sociedade não ter fome. E então às vezes a gente peca um pouco quando a gente associa qual civilização é melhor que a outra, e a gente não tem que cometer esse tipo de associação, e muito menos a gente não tem que olhar com uma perspectiva de não julgar essa sociedade, até porque o julgamento não vai mudar em nada, né? A gente tem que utilizar isso como aprendizado se a gente quer julgar ou criticar alguma coisa que seja no presente. Então, não adianta a gente ficar julgando ou tentando ver o que é certo e o que é errado numa civilização que nem existe mais, né? Eles também tinham uma escrita, né, que era uma escrita baseada no uso de imagem para significar algumas palavras. A escrita aqui não era muito difundida, não era uma escrita que fez parte assim, de uma característica não era muito difundida para todos da sociedade. E quando a gente fala sobre os astecas, né, ou os mexicas, é importante vocês entenderem que eles podem ser colocados também só como mexicas nas provas, justamente para saber se vocês têm esse conhecimento de que eles não se conheciam como astecas. A gente vai chamar eles como asteca posteriormente, né? Eles tinham uma política que a gente vai chamar de política centralizada e uma política militarizada, baseada em tributos. A economia deles era basicamente a agricultura, né? O ponto forte dessa economia é a agricultura. Quando a gente lembra lá de como eles conseguiram fazer essa agricultura, eles tinham uma sociedade altamente dividida, era uma sociedade bastante rígida. Mas essa sociedade não é classificada como uma sociedade estamental, porque a gente não tem vestígio suficiente para utilizar esse termo, para ter essa certeza de que era uma sociedade altamente estamental, que não tinha mobilidade social nenhuma. A religião deles é politeísta, eles tinham vários deuses, eles acreditavam muito em deuses ligados à natureza, a esse sistema cósmico da natureza, e também eles tinham uma cultura que se tornou bastante difundida até hoje. Eles eram exímios arquitetos, engenheiros, astrônomos, e tinham também costumes que perpetuam até hoje na região onde hoje a gente conhece que é o México. Para a gente poder entender e ver um pouco como que isso pode ser cobrado no vestibular, a gente vai ver aqui umas questõezinhas que já caíram em alguns vestibulares. O primeiro exercício diz o seguinte: a religião desempenhava um papel central nas relações entre o Estado e a sociedade. A guerra era sagrada, pois através dela se obtinham escravos para o sacrifício humano, elemento central na ligação entre a comunidade e o Estado. Reinavam sobre o Império Aberto a 2 oceanos. Em 1519, com cerca de 5 milhões de habitantes, era a maior concentração urbana do mundo. O texto apresenta características de quê? Dos tupis. Bem, gente, os tupis, eles não são considerados uma civilização. Gente, não vamos cometer o erro de achar civilização, então não é bom. Civilização não é nenhum termo para dizer que uma sociedade é melhor do que outra. Quando a gente chama de civilização, é que a gente já tem uma economia, que a gente já tem um sistema de sedentarismo, já tem a formação de cidades, características que a gente juntou, né, e chamou isso de civilização. Não quer dizer que tribos indígenas que não são classificadas como civilização é uma coisa ruim. Ok? Então, os tupis aqui da América, mais precisamente aqui que foram dominados pelos portugueses, eles não têm essas características, até porque a América Portuguesa ela era banhada por apenas um oceano. Então, a gente já elimina logo que não reinava sobre um império e nem era banhada por 2 oceanos. Os incas também não, porque os incas aqui vai ser banhado também só por um oceano. Os maias também não, porque eles não constituíram um império. Os mexicas, como eu já havia falado, é importante. Se você não souber que os astecas são os mexicas, você já ia perder essa questão. Então, os mexicas. A resposta correta é a letra D. O próximo exercício diz o seguinte: os astecas
asteca, que ele já coloca aqui com Z, que era como eles chamavam a cidade. Ou os mexicanos, mexicas, dominavam com um esplendor maior parte do México quando os conquistadores espanhóis ali chegaram em 1519. Sua língua e sua religião tinham se imposto sobre imensas extensões de terra desde o Atlântico até o Pacífico e das regiões áridas setentrionais da Guatemala. O nome de seu soberano Montezuma era venerado ou temido de uma ponta a outra daquele vasto território. Seus comerciantes, com suas caravanas de carregadores, percorriam o país em todos os sentidos. Em Tenochtitlan, que hoje é o México, sua capital, a arquitetura e a escultura haviam alcançado um impulso extraordinário, enquanto o luxo crescia no vestuário, à mesa, nos jardins ou alvenarias, ou ourivesaria. Bem, são características da civilização asteca, exceto. Então, aqui ele vai estar querendo que você descubra aquilo que não faz parte da civilização asteca, né? A letra A unidade social básica era o calpulli, unidade, comunidade residencial com direitos comuns sobre as terras, uma organização entre o tipo administrativo, judiciário, militar e fiscal. Exatamente, eles tinham uma unidade social básica que era algumas tribos que a gente chamava de calpulli, que eram as comunidades onde ali a gente tinha os direitos comuns sobre a terra. A terra ela era organizada, né? Tinha uma administração, poder judiciário, militar, que fiscalizava aquelas terras ali que não tinha aquela questão da propriedade privada, né? Tudo era do Estado. A letra B. Tenochtitlan, a capital asteca, segundo a tradição fundada em 1325, era um centro de um comércio de longa distância e o polo de atração para artesãos e vendedores, tendo se convertido a uma das maiores cidades do mundo, expansão do poderio dos astecas. Exatamente, era uma cidade bastante vasta, era uma cidade que hoje a gente podia até caracterizar como uma metrópole, porque ela era muito grande, ela tinha muita gente, ela tinha mais pessoas do que em 1400 a gente vai ter mais habitantes em Tenochtitlan do que mesmo na França, do que mesmo na Itália. Metade dos habitantes da França, se eu não me engano. Então, na mesma época. A economia era de base agrícola e fundamentada na cultura do milho e do feijão, sendo um cultivo por chinampas, que é as pequenas ilhas artificiais que a gente viu aqui, construídas mediante o acúmulo de lama, de plantas aquáticas junto às margens pantanosas dos lagos, a técnica mais inovadora empregada da agricultura irrigada. Então, aqui também está correto. A letra D. A sociedade asteca era dominada por uma dupla hierarquia. Os dignatários, indivíduos investidos de altas funções militares ou civis, e dos sacerdotes, sendo que no ápice encontrava-se o rei Tlatotiana, cujo cargo era eletivo. Aqui a gente já encontra o que a gente já vinha discutindo, que é a questão da diarquia. A gente vai ter um governo que vai ter mais de um líder. E a gente pode muitas vezes encontrar essa palavrinha rei, que muitas vezes nem é muito aceita pelos historiadores, mas para que você entenda é o que a gente poderia entender como rei, mas não era utilizado muito esse termo. Mas o restante do texto está todo corretinho, se a gente não encontrar, vamos ver que a letra E. A civilização asteca não possuía a prática de realizar sacrifícios humanos em seus rituais religiosos. Bem, então aqui a gente já matou a questão, porque era uma característica não só dos astecas, mas da maior parte dessas tribos. É uma característica muito forte a realização de sacrifícios, não só de animais, como sacrifícios humanos. E principalmente os astecas, eles se tornaram bastante conhecidos pelo número de sacrifícios que eles faziam. Eles não procuravam fazer isso só em uma ocasião especial, eles faziam isso constantemente. Então, a resposta correta é a letra E. Aqui a gente vai ter uma gravura, né? Que é uma gravura que representa os astecas sendo vitimados por varíola. Isso é um desenho do século XVI, mas abaixo da gravura a gente vai ter o seguinte texto. Naquele tempo não havia doenças, nem febre, nem doença nos ossos ou de cabeça. Naquele tempo tudo estava em ordem. Os estrangeiros mudaram tudo quando chegaram. De fato, por mais saudosismo que possa expressar esse lamento, parece mesmo que as doenças do Velho Mundo foram mais frequentemente mortais nas Américas do que na Europa. O missionário alemão chegou, inclusive, a escrever no finalzinho do século XVIII que os índios morreram tão facilmente que só a visão ou o cheiro de um espanhol os faziam passar desta para outro mundo.
umas 15 epidemias dizimaram a população do México e do Peru. Bem, isso é uma característica desses povos pré-colombianos, que eles foram dizimados não só pelos conflitos, mas muitas vezes eles foram dizimados até mais, com uma quantidade maior, pelas doenças carregadas pelos estrangeiros, né? Os europeus trouxeram consigo uma arma que eles nem sabiam que tinham, né? Que é a doença, né? Uma arma que a gente podia chamar de arma biológica, que a doença dizimou esses índios durante essa colonização, dessas invasões. Os documentos denunciam as doenças provocadas pelos agentes aí a letra A, do colonialismo espanhol, que dizimara a população nativa na América na Idade Moderna. Exatamente, aqui ele está falando sobre o colonialismo espanhol, que ele fala que os astecas são vitimados, então a gente está falando dos espanhóis, que foram eles que invadiram, dizimaram e colonizaram aí onde os astecas viviam. A letra A já é a resposta correta. Mas vamos ver por que as outras não estão corretas. Colonialismo português? Não, Portugal não colonizou essa parte onde a gente conheceu aí como a Mesoamérica, que foi onde se perpetuou aí o Império Azteca. O imperialismo ibérico também não, porque ibérico... dos países... Aliás, ibérico podia até ser, porque a Espanha faz parte da Ibéria, dessa parte aí ibérica. Até, inclusive, a gente vai ter um momento em que a Espanha vai dominar, o rei da Espanha vai ser rei de Portugal também, mas aqui a gente tem o imperialismo ibérico e dos Países Baixos, não, que os Países Baixos é o que a gente conhece hoje como Holanda. O mercantilismo europeu das colônias anglo-saxônicas também não. Colonialismo lusitano no México e no Peru também não, porque lusitano aí remete a Portugal. Então a resposta correta mesmo é a letra A. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, é só revisar um pouquinho e até a próxima aula.